Sejam muito bem-vindos, meus caros ouvintes. Eu sou o Gui Mascarenhas e você está no 8º episódio de Um Jovem Reflexivo, o podcast. Aqui é o seu espaço para viajar um universo inteiro sem sair do lugar e percorrendo uma distância mínima para dentro de si mesmo. Hoje eu tenho algo muito especial para compartilhar. Se você está numa daquelas fases extremamente extremas, muito pra lá, muito pra cá, vivendo uma montanha russa de emoções e sentimentos e circunstâncias, este episódio é para você. No episódio de hoje eu trago um texto que, assim que eu terminei de escrever, eu não dei nada pra ele, mas a perspectiva de um grande amigo meu fez mudar absolutamente tudo. Se você está procurando um ponto de apoio para se recuperar depois desses altos e baixos, então sente-se, acomode-se, coloque seu fone de ouvido e aprecie mais um passo nessa jornada de autodescoberta. Sem mais delongas, vamos à leitura e logo após eu converso um pouco mais com vocês. Média. Entre uma série de determinados números, existe uma média. O quociente entre a somatória e o número de números. Adoro essa pseudo-redundância. Entre uma variação numérica agrupada e outra, é possível também prever uma média. Um número aproximado quase fixo de elementos. Ainda, entre o nascer e o morrer, estabelece-se uma média. A vida. E a vida é uma média cheia de médias. No fundo, queria não me submeter a essa anedota matemática que usei para exemplificar o fenômeno da estabilidade, pelo qual nós finalmente voltamos a respirar regularmente após um surto psicótico de estresse ou uma depressão profunda. Mas não pude evitar o forte vínculo da palavra com essa ciência loucamente genial. A média suprema da vida é a própria vida, composta por um conjunto infinito de elementos sobre os quais eventualmente podem ser estabelecidas e não calculadas suas próprias médias. É como a tarde no meio do dia e da noite. O copo meio cheio e o meio vazio são equivalentes, do ponto de vista exato, para não desbancar os humanistas de plantão, e ambos representam a perenidade do ser, em meio à jornada que nunca se sabe quando e nem como há de se findar. Se me calo, fico resignado. Se falo, exponho demais. A média é rir. De alegria, de nervoso ou de sarcasmo. Rir é a média entre o prolixo e o resignado. Se escrevo muito, escrevo desvairado. Se pouco ou nada, não tenho inspiração. Isso me irrita. A média é observar. Se estou no auge da argumentação, encho-me de soberba. Se suporto calado, sou inútil ou covarde. A média é fazer juízo, falar sempre que necessário, calar sempre que possível. Nesses devaneios estranhos, sigo andando e olhando, andando e piscando, andando e cantarolando, mas andando. O fenômeno de simplesmente viver não é tão monótono a princípio. É um alívio, aliás. Antes de subir ou descer, ambos independentes da vontade do indivíduo, tenham a oportunidade de absorver o cenário, degustar a circunstância e beber da fonte da continuidade. Não exatamente esperando que as coisas se mudem, mas talvez que eu mude as coisas, depois de finalmente ter adquirido a percepção do presente. E, logo em seguida, ter uma noção dos conceitos já consolidados de um possível futuro. Como uma onda, isto é, na física, sou propagado pela matéria temporal em altos e baixos, às vezes com interferências, mas sempre há alguma estabilização, ainda que quase imprevisível. E, para os que acham que a média se limita ao meio, digo que até mesmo a prevalência no alto ou no baixo eventualmente se tornará uma média. Trata-se de valor de continuidade e não comparativo. Por isso, este singelo narrador sugere aos olhos que agora passeiam por minha reflexão: valorize a média. Ela te dá o tempo necessário para se recompor dos seus altos e baixos. Você poderá até morrer nos extremos, mas não terá morrido por causa deles. Se quiser um dia provar,
coloque na ponta do lápis. Tudo é a média. Senhoras e senhores, esse foi o texto Média, inspirado por um remix feito pelo DJ Sam Blade, um DJ que ninguém conhece praticamente, de uma música da cantora e compositora Enya, chamada Afer Ventus. Pra quem não sabe, Enya é quem compôs as músicas Orinoco Flow, conhecida como Sail Away, e também aquele tema muito usado em homenagens referentes às vítimas do 11 de setembro, né? Chamada Only Time, que ela lançou em 2001. Eu sempre gostei muito de Enya e eu acabei me deparando com alguns remixes que algumas pessoas fizeram, e os remixes do Sam Blade me pegaram muito, eu gostei pra caramba. E não é aquela coisa pesada de quem quer fazer aqueles remixes dignos de serem lançados pela Spinning Records, mas é uma coisa mais independente, uma coisa mais introspectiva, então acho que ele capturou bastante a essência da música. E a sonoridade me remeteu muito à ideia de estabilidade, e por isso que eu escrevi esse texto chamado Média. Ele não teve dedicatória nenhuma, todavia, e aqui eu explico porque ele se tornou tão especial. Meu amigo Vinícius me disse que esse foi o melhor texto que eu escrevi na minha vida. E eu, achando aquilo muito estranho, sempre tentei escrever textos mais elaborados, com assuntos um pouco mais intrigantes, e nunca era bastante. Média sempre foi o melhor texto. Então eu creio que deve ser algo muito subjetivo, então eu não luto contra isso, né? Não se pode lutar contra subjetividades. Esse texto, ele saiu muito do nada, e talvez até por isso que eu não tenha dado muita expectativa pra ele, ou muito valor, mas a cada vez que eu relia, intrigado por essa constatação do Vinícius, eu descobria que a gente não pode enxergar a mediocridade sempre como uma coisa pejorativa ou negativa. Então a média é um ponto de alívio, um ponto de descanso, do qual você pode finalmente se recuperar de, como eu digo aqui, um surto psicótico de estresse ou uma depressão profunda. Então é aqui que você se recupera dos seus altos e baixos. E é por isso que, para introduzir essa metáfora, eu tive que usar algo mais tangível. E é por esse motivo que eu introduzo o texto com uma anedota matemática. Eu tento explicar o conceito de média sem ser muito clichê, sem ser muito técnico, mas também que não ficasse muito super simples. Então eu descrevo, entre uma série de determinados números, existe uma média. O quociente entre a somatória e o número de números. Então você põe lá 6 números diferentes, soma todos eles e divide por 6, que é o número de números que você colocou na parte de cima da fração. Então temos aí uma primeira definição de média. E aí eu coloco uma média, ainda assim, num contexto matemático, porém um pouco menos exato. Entre uma variação numérica agrupada e outra, é possível também prever uma média, que é o quê? Um número aproximado quase fixo de elementos. Então, se você pega 3 grupos de pessoas, cada grupo com uma quantidade variável de pessoas, e você olhando por cima tenta calcular, cada grupo tem aproximadamente umas 50 pessoas, umas 25 pessoas cada grupo. Não é exato, mas é uma média que você estabeleceu simplesmente por olhar. E aí eu introduzo a metáfora. Ainda entre o nascer e o morrer, estabelece-se uma média, que é a vida. Porque eu coloco o nascimento e a morte como 2 pontos extremos, em que se encaixa a vida como uma grande média, que é, por si só, cheia de médias. E aqui temos uma fala que pode ser interpretada meio que como uma mentira, né? No parágrafo seguinte, eu começo dizendo: no fundo, eu queria não me submeter a essa anedota matemática. Mentira, eu queria sim, só pra deixar o texto mais rico. Mas é pelo bem do eu lírico, né, que eu escrevo isso. Como se eu quisesse explicar a metáfora logo,
pulando essa parte de contextualizar matematicamente a situação. E na sequência eu começo a exemplificar algumas médias, então, entrando mesmo na metáfora. Eu começo falando da tarde, no meio do dia e da noite, o copo meio cheio e meio vazio, e eu acho essa comparação aqui fantástica, porque todo mundo tá acostumado já com essa visão de copo meio cheio para coisas otimistas e meio vazio para coisas mais pessimistas. Só que tanto meio cheio quanto meio vazio são equivalentes. E aqui eu falo isso com o máximo respeito a todo mundo que tem essas perspectivas extremistas. Mas o meu intuito é justamente libertar essas pessoas, que muitas vezes somos nós mesmos, desses pontos de vista, para que a gente encontre um equilíbrio entre as coisas. Porque, a bem da verdade, a situação é uma só. O meio cheio e o meio vazio são a mesma coisa. E aí eu tento exemplificar com outras coisas esse conceito de média. Entre o calar e o falar demais, a média é rir. Porque se eu me calo, eu fico resignado, se eu falo demais, então eu acabo dizendo coisas que eu não devo. Então a média é rir. Eu confesso que foi um pouco difícil tentar achar essa média, porque entre o calar e o falar demais, que são dois extremos, eu tinha que achar uma média. Porque, querendo ou não, são dois extremos muito importantes da vida humana. Então eu coloquei aqui o que a gente faz além de falar muito e ficar calado. Porque certamente é muito difícil a gente falar na medida certa. Então a gente ri. Tem que rir pra não chorar, como comumente se diz. De alegria, de nervoso ou de sarcasmo. É a média entre o prolixo e o resignado. E aqui eu estabeleci essa ideia de uma forma muito completa. E aí eu parti para a escrita, já me identificando como o jovem reflexivo e fazendo uma conexão metatextual, digamos assim. Se eu escrevo muito, eu escrevo desvairado, ou seja, escrevo com muita liberdade, sem saber o que eu estou fazendo direito. Se eu escrevo pouco ou nada, não tenho inspiração e isso me irrita. A média é observar. Então vamos tentar colocar aqui, a grosso modo, que eu estou tentando estabelecer extremos como se fosse Stephen King e Carlos Drummond de Andrade, vamos supor. Só que, ao contrário do Carlos Drummond de Andrade, é eu que não tenho inspiração. O cara tem inspiração à torta e à direito. Então a média é observar, assim como Clarice Lispector, digamos assim. E a bem da verdade, não é querendo me gabar. Longe disso, longe de mim essa soberba. Quando eu estava na faculdade, e não era de direito ainda, note isso. Eu estava fazendo o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu tinha uma matéria que se chamava comunicação e expressão, que era, a grosso modo, língua portuguesa, só que bem mais difícil do que no colégio. E eu imprimia e mostrava alguns dos meus textos para o professor. Nós começamos a conversar bastante e ele me comparou, não sei como, eu fico muito honrado com isso, a Clarice Lispector, dizendo que o meu jeito de escrever se assemelhava um pouco ao jeito dela, que é essa literatura da procura, de tentar buscar nas palavras a resposta para perguntas capciosas de cunho muito existencial, como se eu estivesse buscando a resolução de um problema muito metafísico e eu quisesse a todo custo buscar isso escrevendo. Mas eventualmente não consigo, porque obviamente é transcendental, então nós nunca vamos conseguir alcançar. Mas eu não descanso das minhas tentativas, e é isso que faz da literatura da procura, como ele nomeia, algo tão sensacional, né, e intrigante. Então eu fico muito grato por isso. Um abraço, Ricardo Iannassi.
E aqui eu faço a minha última comparação. Se eu estou no auge da argumentação, encho-me de soberba. Se suporto calado, sou inútil ou covarde. A média é fazer juízo. Falar sempre que necessário, calar sempre que possível. Eu retorno ao falar demais e ao ficar calado, só que eu quero tentar expressar uma outra ideia, um pouco mais profunda, relacionado à dialética, que é basicamente um método filosófico de análise, em que você contrapõe duas ideias, estabelecendo tese e antítese, ou seja, basicamente eu falo de argumentação, da capacidade de convencimento a partir de uma argumentação válida, forte, contrapondo ambas as ideias com provas e com sabedoria no uso das palavras, na conexão entre tudo que você está dizendo. Então eu falo basicamente da dialética. Se eu me encho da dialética, né? Se eu sou muito proeminente nisso, eu me encho de soberba. E é como está escrito em Provérbios. Eu sempre tenho que trazer uma referência bíblica, né? Em Provérbios diz que a soberba precede a queda. Tá lá em Provérbios 16, 18. Tem aqui uma tradução que diz: a soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Então, se eu me encho da minha capacidade de argumentar, eu me encho de algo que pode me destruir, eventualmente. Por outro lado, no outro extremo, se eu suporto calado, eu sou inútil ou covarde. Eu não tenho aquele ímpeto para lutar pelos meus ideais, para sustentar aquilo em que eu acredito. Então, nenhuma desses dois extremos é necessariamente bom. Então, eu estabeleço a média: fazer juízo. E eu completo essa ideia de uma forma, ao meu ver, até muito perspicaz. Falar sempre que necessário e calar sempre que possível. Até porque as palavras em demasia acabam fazendo ruir o próprio discurso. Então, calar sempre que possível demonstra um espírito humilde e que, ao mesmo tempo, consegue demonstrar as suas fortes convicções. Por fim, meu retorno à área de exatas, comparando o conceito de média com a onda na física. Então, o que acontece com a onda? Ela é propagada pela matéria em altos e baixos, né? Sobe e desce. Às vezes com interferências, eu digo isso por conta das interrupções que temos na nossa vida, né? Eu não estou falando aqui de ondas. Mas sempre tem alguma estabilização. Ou seja, para todos os efeitos, a onda com seus altos e baixos, ou seja, a composição dos altos e baixos, estabelece uma média, uma continuidade estável, entende? Se nós destrincharmos as ondas sonoras, nós veremos que é justamente essa oscilação delas que pode produzir um som contínuo. E é nisso que reside a beleza da coisa. Então, para você que acha que a média é um sinônimo puramente de medíocre, não é. Não necessariamente. Isso sempre depende do contexto a que você está se referindo. Só que para fins da nossa vida, de uma forma geral, na média, eu digo que mesmo se você prevalecer no alto, ou seja, se você estiver constantemente em boas circunstâncias, cercado de momentos fortuitos, de alegria, de sucesso, de triunfo, isso vai acabar se tornando uma média. E até mesmo a sua prevalência no baixo, cheio de momentos desafortunados, de irritação constante, de insatisfação com a vida, eventualmente aquilo também vai se tornar uma média. Porque todos nós
E eu digo isso não cientificamente, tá? Mas é uma questão de observar. Todos nós vivemos em prol da estabilidade. Nosso corpo e a nossa mente anseiam por isso. Então, eventualmente, você não vai olhar pra si mesmo depois de uns, sei lá, 2, 3, 4 meses, vivendo o melhor dos mundos e dizer a si mesmo, cara, eu tô vivendo o melhor dos mundos. Não, você tá vivendo, porque aquilo já se tornou a sua média. E igualmente, se você estiver sempre irritado, frustrado, você vai acabar se acostumando com isso. E você não vai dizer pra si mesmo, caramba, eu tô irritado com isso, tô irritado com aquilo. Você tá sempre irritado. Então aquilo meio que não vai ter tanta importância na sua vida, porque você já incorporou aquilo, entende? Por isso que é tão interessante observar a beleza da vida como um conjunto de oscilações. Porque, trazendo novamente esse conceito de onda, todos esses altos e baixos vão providenciar uma média, naturalmente, um ponto de equilíbrio, um ponto de descanso, porque os extremos, eles são enfadonhos. E eu creio que nós não sobreviveríamos sempre nos extremos. Por isso que deve sempre haver algo que nos traga a plenitude de consciência, digamos assim. E para concluir essa análise, eu digo que esse texto, ele é justamente para fortalecer a ideia de que tanto a perspectiva negativa sobre os próprios erros quanto a positiva, elas eventualmente acabam sendo não invalidadas, mas matematicamente anuladas pela média, porque você naturalmente vai encontrar um ponto de equilíbrio entre essas duas. Então, se você se acha insuficiente, se você cometeu vários erros na vida e não consegue se libertar desse jugo do passado que você fica carregando consigo, lembre-se de que você não está sozinho nesse mundo, apesar de a sensação ser justamente essa. Lembre-se de que esse não é o primeiro erro que você cometeu e com certeza não será o último. E também lembre-se de que você pode ser melhor e precisa ser melhor, mas também não precisa ficar se cobrando demais. Tudo precisa ter uma média nessa vida, tudo precisa ter uma perspectiva equilibrada. Então, pare um pouco, respire, olhe para dentro de si e encontre o seu ponto de equilíbrio. Porque só assim você vai conseguir fazer aquilo que o apóstolo Paulo tanto falava, né? Eu aprendi a passar por tudo, aprendi a ter abundância, a ter fartura e a passar necessidade. Aprendi a ser feliz tanto no pouco quanto no muito. E por fim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Qual é o seu equilíbrio hoje? Responda para si mesmo. Coloque na ponta do lápis e estabeleça sua média. Tudo é a média. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o episódio de hoje. Eu espero de todo o coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham refletido e que vocês encontrem o seu ponto de equilíbrio, a sua média para todos os seus altos e baixos. Não se esqueça, se você quiser saber um pouquinho mais, você pode encontrar esse texto na íntegra escrito no meu livro Um Jovem Reflexivo Antologia, que ainda está disponível na Amazon. E se essa reflexão te tocou de alguma forma, se te trouxe algum momento de clareza, deixa aqui nos comentários, compartilhe com uma pessoa que você conhece que precisa ouvir isso. E não se esqueça, toda sexta-feira nós estaremos aqui com mais um passo nessa jornada de autodescoberta e também da descoberta do universo que nos cerca. Muito obrigado por ter me acompanhado mais uma vez até aqui. Tenha um excelente fim de semana, um forte abraço e até breve.